Olá, estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa. Meu nome é Dani Lobo, vocês já me conhecem. Sou sensitiva, terapeuta holística, estamos aqui para conversar. E o tema da nossa conversa de hoje é um tema super importante. Esse vídeo está acontecendo ao vivo pelo Instagram e vai ficar gravado no meu canal do YouTube, @DaniLobo, para quem não puder assistir ao vivo. Seja bem-vinda, Silvinha, Kelly. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos dar mais uns segundinhos que o pessoal está entrando, né? E para variar, eu dou os títulos, eu sei o assunto, depois eu esqueço o que eu falo. O nome do título. Patrícia, seja bem-vinda. Uma alegria vocês estarem aqui, gente. Hoje é um assunto tão importante, é uma coisa tão importante para a gente conversar, para a gente refletir. Eu sinceramente espero que quem estiver assistindo esse vídeo, seja ao vivo, seja pelo YouTube, que possa levar consigo essa reflexão, para que a gente possa ser cada vez mais feliz e viver melhor, né? E também entender um pouco do que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, porque eu sou adepta do princípio de que sem entendimento a gente não caminha, a gente tem que entender. As coisas não são porque são, as coisas são porque elas têm um motivo. Bom, então vamos começar, tá? O título, o tema do nosso bate-papo de hoje, da nossa conversa, é a transição vibratória da Terra e o seu efeito em nós. Para que a gente possa entender isso e para que a gente possa desenvolver uma conversa nesse sentido, eu vou primeiro explicar para vocês uma coisa muito interessante. Pati, querida, minha aluna querida, que bom que você está aqui. Vocês já ouviram falar? Podem escrever aí nos comentários. Vocês já ouviram falar sobre ressonância Schumann? Alguém já ouviu falar sobre isso? A ressonância Schumann é uma coisa muito importante da gente saber. Foi um físico alemão que descobriu e em homenagem a ele, como ele descobriu, o sobrenome dele é Schumann, não me lembro agora do primeiro nome, e então ficou em homenagem a ele. Muito bem, o que é ressonância Schumann? O que esse físico alemão descobriu? Que existe uma camada eletromagnética entre a ionosfera e o solo da Terra, que vai até 100 quilômetros acima de nós. Ela parte do solo e ela vai até 100 quilômetros acima de nós. Esse é um campo eletromagnético. Então, a gente pode, para facilitar o nosso entendimento e para a gente poder visualizar isso, a ressonância Schumann, esse campo eletromagnético que vibra na frequência de 7,83 Hz, é a frequência dele, 7,83 Hz, é uma frequência eletromagnética. Nós poderíamos dizer que esse campo eletromagnético são as batidas do coração da Terra. Olha que coisa linda. É uma pulsação eletromagnética, uma eletricidade, uma pulsação. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para a gente entender que a Terra tem um campo eletromagnético como nós também temos. Nós somos seres feitos de energia, correto? Nós temos corpo espiritual ou perispírito, o nome que você quiser dar. Mas não é só isso. Esse nosso corpo biológico, esse avatar que nós temos para essa encarnação também é feito de energia. Nós somos feitos de energia inteiros. A diferença é que o corpo físico material a gente consegue ver, enxergar, tocar, ele é tangível, ele é palpável, você toca, né? Mas você tem outros campos além desse. E todos esses campos interagem e o corpo físico, digamos assim, que é o corpo material, ele é um reflexo dos outros campos. Então, tudo que acontece nele já aconteceu nas suas outras camadas. Para resumir, com a Terra não é diferente. A Terra também tem esse campo eletromagnético, porque a Terra também é feita de energia. Então, ela é tão suscetível às vibrações quanto nós. É isso que eu quero dizer a vocês.
A nossa Mãe Terra, Gaia, o nome que você quiser escolher para ela, Pachamama, o nome que você quiser, ela é um ser vivo, pulsante. O coração dela vibra em 7,83 Hz. Então, ela é um ser vivo, né? O planeta é um ser vivo e nós estamos intimamente ligados ao planeta. Então, por que eu coloquei transição vibratória da Terra? Por que eu não usei o termo mais conhecido e divulgado que chamamos de transição planetária? Porque eu quis chamar a atenção que a transição vibratória e a transição planetária, que são a mesma coisa, tá? Eu só usei um nome diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em transição planetária, a gente acha muito que é uma coisa assim ligada aos nossos pensamentos, às nossas vontades, aquilo que a gente está buscando, meus sentimentos, meus pensamentos. A transição planetária é uma coisa muito mental. E é isso que eu quero que vocês percebam. Não é a transição planetária, que é a transição vibratória da Terra, ela não está só no nosso mental. Ela está em tudo. Ela é energética. Ela é vibratória. As energias do planeta estão se transformando, estão passando para uma etapa mais sutil, menos densa, menos material e mais espiritual, vamos colocar assim. E isso tem um efeito direto na gente. A transição planetária não é uma opção. Eu quero me transformar com a Terra. Não, eu não quero me transformar com a Terra. Eu não quero fazer parte da transição planetária. Isso não existe, gente. A transição planetária é para todos, querendo ou não querendo. Claro que a gente tem o livre-arbítrio, mas nós vamos sofrer e sentir os efeitos dessa transição de acordo, independente do que a gente decida. O que a gente pode escolher é como eu quero passar por ela. Se eu quero passar por essa transição planetária vibratória da Terra bem, numa boa, curtindo, aproveitando, sendo feliz, tendo experiências maravilhosas, ou se eu quero passar por ela sofrendo e tomando uma surra. Basicamente é isso. E por que eu expliquei no início sobre a ressonância Schumann para vocês? Então vamos recapitular que a ressonância Schumann é esse campo eletromagnético que esse físico alemão descobriu, que é um campo eletromagnético que parte do solo até 100 quilômetros acima de nós, entre o solo e a ionosfera da Terra. Esse campo eletromagnético vibra em 7,83 Hz, pode ser medido, tá? Isso é científico, isso não é espiritual, isso não é nada disso. Recebi essa informação do espírito. Não, e os físicos, os cientistas reconhecem a ressonância Schumann, é científico, é comprovado, isso não tem questionamento sobre isso. Por que eu expliquei sobre ela? Porque se ela representa as batidas do coração da Terra, e é o campo eletromagnético da Terra, e a Terra está passando por uma transformação, significa que nós que somos, pelo menos no momento, filhos desta Terra, também estamos passando por essa transformação junto com ela. Querem ver um exemplo disso muito interessante sobre como nós estamos muito mais ligados à Terra, a nossa amada Gaia, nosso amado planeta, do que a gente pode imaginar. Aconteceu uma coisa muito interessante. Quando o homem foi à Lua, em 1969, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, que foi que os astronautas pisaram na Lua, teve aquela coisa toda, foi televisionado, blá, blá, blá. Aconteceu uma coisa interessante com eles. Eles adoeceram. Por que eles adoeceram? Porque quando o foguete saiu do campo eletromagnético da Terra, esses 7,83 Hz, o corpo físico, o corpo biológico dos astronautas começou a adoecer,
por sentir falta da conexão. Eles chegaram a essa conclusão. E como é que os cientistas da NASA resolveram esse problema? Muito simples. Nas viagens espaciais seguintes, eles passaram a simular dentro do foguete os 7.83 para que o corpo biológico dos astronautas pensasse que eles continuavam ligados à Terra. Olha que coisa interessante. Olha como a nossa saúde, como nós somos muito mais ligados à Terra do que a gente pode imaginar. Porque nós somos muito mais ligados à Terra do que a gente pode pensar. O nosso corpo biológico, essa máquina maravilhosa que o Criador nos deu para que a gente possa ter essas experiências na terceira dimensão, que eu considero esse corpo físico como um avatar, igual do filme, né? Você tem um avatar, né? Você escolhe, veste aquela roupa, é uma roupa biológica. Para você ter a experiência, nós estamos ligados à Terra. Então, tudo que a Terra passa enquanto planeta, todas essas tempestades solares, essa mudança de frequência vibratória que a Terra está passando, nos afeta. Nos afeta nos nossos corpos sutis e no nosso corpo biológico. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Tá todo mundo entendendo? Se alguém não estiver entendendo, pode colocar um comentário aí e me perguntar. Tá dando para acompanhar o que eu estou falando? Que a Terra tem um campo eletromagnético e que nós estamos conectados à Terra de uma forma muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Pode deixar o comentário aí quem quiser. E se alguém não entendeu e quiser perguntar alguma coisa, também pode falar. Tendo entendido isso, e eu expliquei que nós estamos passando por essa transição planetária. O que é a transição planetária? O planeta Terra ganhou o direito, por tanto tempo de trabalho, de ser um planeta mais evoluído. Um planeta menos denso significa isso. Porque existem várias dimensões. Essa dimensão material é a terceira. A quarta dimensão é o que a gente chama de plano astral. A quinta dimensão é a dimensão mais elevada, mais próxima a nós. Tem sexta, tem sétima, tem oitava, nona, dizem, sei lá, que tem quantas, 23. Ninguém sabe ao certo porque a evolução é uma coisa absurda, né? Eu posso dizer para vocês que da sexta dimensão em diante, ninguém mais precisa de corpo, é coletivo de consciências, não precisa de nome, não precisa de corpo, mas a gente ainda está longe disso, tá? O que está mais próximo a gente, a quarta, que é o astral, que vibra em todas as frequências, e a quinta, sim, que é a dimensão superior mais próxima, que é para onde a gente vai quando a gente medita, quando a gente desdobra, quando a gente tem contato com as energias superiores. Então, o que está acontecendo no plano físico? A nossa terceira dimensão, que é essa dimensão material e densa, né? Ela está se sutilizando. A gente não vai virar purpurina. A gente não vai ainda ser pura luz. Mas o nosso corpo biológico será mais leve, mais sutil, mais elevado. As energias, a terceira dimensão, como um todo na Terra, também será mais elevada. Então é isso que a gente está passando. É isso que é a transição planetária, que é uma transição vibratória. Ela não é só mental, ela é dimensional. A densidade está diminuindo. Hoje em dia, muitos especialistas e terapeutas no mundo inteiro não chamam mais de dimensão, como eu estou falando, eles chamam de densidade. Terceira densidade, quarta densidade, quinta densidade. Por quê? É mais sutil. Quanto mais sutil, não precisa de corpo físico. A terceira dimensão precisa de corpo físico. Mas o corpo físico de agora em diante, ele vai ser um corpo físico mais leve, mais elevado, menos primitivo, menos bruto, menos grosseiro, menos denso. Proporcionalmente,
E se a gente pensar no homem das cavernas para quem a gente é hoje, olha a diferença. Nós somos muito mais sutis do que era o homem de Neandertal. Concorda? Muito bem. Ah, não, pelo amor de Deus, a gente é outra coisa. Sim, porque vai sutilizando, vai elevando, vai aprimorando, vai ficando mais leve, vai ficando menos denso. E agora nós estamos saindo desse estágio e indo para outro estágio, mais leve ainda. Então, estamos sentindo isso no corpo. Todos nós estamos sentindo. É esse o ponto agora que dá para falar o que eu queria chegar. Por que o título foi A Transição Vibratória da Terra e o Efeito sobre Nós? Porque a Terra está se tornando menos densa. A terceira densidade da Terra está sutilizando. Se ela está sutilizando e eu sou ligada à Terra biologicamente, não só biologicamente, mas multidimensionalmente falando, eu estou conectada a este planeta, porque aqui onde eu estou orbitando no momento, mesmo que eu venha de um outro planeta, no momento da minha evolução, a minha evolução se encontra aqui neste planeta, então eu estou ligada a este planeta e tudo o que acontece com ele. Então o que isso está acontecendo? Que o meu corpo biológico também está se tornando mais sutil. E quando o meu corpo biológico começa a sutilizar, qual é uma das características que eu começo a sentir? Eu preciso modificar os meus hábitos de alimentação. Por quê? Porque o meu corpo agora está mais leve do que antes. Isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu não sou um ser multidimensional, a gente não vibra em várias frequências. Quais são as outras características da transição planetária? Os nossos chakras, que são nossos centros de energia, estão se expandindo. Eles estão se expandindo. Quando o chakra expande, por quê? Quanto mais sutil eu for, mais expandido estarão meus chakras. Quanto mais primitivo eu for e mais denso, mais contraídos estarão meus chakras. É um processo natural da evolução. Os chakras se expandirem. Conforme a gente se eleva, se sutiliza, os nossos chakras, as pétalas vão se abrindo. O que são chakras, para quem não conhece? São centros de energia. Nós temos esses centros de energia distribuídos ao longo do nosso corpo. As filosofias orientais citam 7 principais, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, umbilical e básico. Mas os indianos acreditam que a gente tenha 88 mil chakras no corpo. Eles vão diminuindo de tamanho. Então, nós somos receptores e doadores de energia. Então, a máquina do ser humano, da encarnatória que o Criador fez, é uma coisa espetacular. Então, aí o seu chakra está expandindo. Aí você fala assim, ok, meu chakra está expandindo. Mas o que tem a ver com isso? O que eu vou sentir? Tudo. Porque se o seu chakra está expandindo e o chakra de todos nós que estamos encarnados neste planeta e até mesmo os desencarnados, porque mesmo o espírito que está na 4ª dimensão, ele continua orbitando aqui. Então ele também está sentindo os efeitos da transição vibratória. De uma forma diferente da nossa, mas está sentindo. Mas vamos falar de nós que estamos encarnados. Então, o que acontece quando o chakra expande? Ele amplifica tudo. Então, os meus pensamentos estão amplificados e os meus sentimentos estão amplificados. Mas amplificado não é sinônimo de elevado. Essa é que é o grande X da questão. É amplificar. Seria a mesma coisa que você está falando e alguém te dá um megafone, você continua falando e a sua voz vai chegar mais longe. Mas ele não vai alterar o teor daquilo que está saindo da sua boca. Se você estiver brigando com alguém e usar um megafone, mais pessoas vão ouvir que você está brigando com alguém. Se você estiver dando uma bênção, falando palavras bonitas, mais pessoas vão ouvir palavras bonitas. Então, os seus chakras estão amplificados e de todos nós estão amplificados. Então, ele vai fazer o quê?
ele vai fazer com que a gente pensa e que a gente sente esteja elevado à milésima potência. Mas pensem junto comigo, que eu quero que vocês entendam e vamos chegar a essa conclusão juntos. Pensem junto comigo. Se eu não tiver com bons sentimentos, se eu estiver cultivando dentro de mim, se eu estiver me sentindo triste, com raiva, com ódio, irritada, aborrecida, o que vai acontecer se os meus chakras estão expandidos? A tristeza vai aumentar, o medo vai aumentar, o ódio vai aumentar. O que quer que você esteja sentindo, você vai sentir mais intensamente. Esse é o efeito da transição vibratória, da transição planetária. Os nossos chakras estão expandidos. Quando os nossos chakras estão expandidos, ele eleva a milésima potência o que você estiver sentindo, o que você estiver pensando. Então, e isso acaba sendo um divisor de águas para a nova Terra. O que é a nova Terra? É a nova frequência que está se instalando no planeta de uma terceira dimensão mais sutil e menos densa. Ah, mas eu quero muito essa nova Terra, eu quero ficar aqui. Maravilha, o convite é para todos nós. Só que vai depender do que você vai querer cultivar dentro de você. Porque a tendência, gente, é que esses chakras continuem se expandindo cada vez mais. Então significa que os seus sentimentos e os seus pensamentos vão potencializar. Então esse é o motivo deste vídeo de hoje. Nós precisamos nos conscientizar que estamos no momento que precisamos cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente. E eu vou passar aqui para vocês o tripé para você passar bem pela transição vibratória. Essa potencialização de pensamentos e emoções, a gente vê o aspecto negativo disso todos os dias na televisão. Quando você vê um maluco que entra num lugar saindo atirando em todo mundo, mata as pessoas e se mata depois, por quê? Ah, porque foi a culpa da transição vibratória? Não. Aquele sentimento, aquele pensamento já existia dentro dele. Mas como nós estamos vivendo um momento de transição vibratória planetária, os chakras dele também estão expandidos e aquele sentimento que antes estava mais sob controle, ele se intensifica, se expande e ele perde o controle. E aí acontece isso que a gente vê. Por isso que eu disse que tudo que a gente vai poder fazer é escolher como a gente quer passar por essa transição vibratória. Mas ela está acontecendo, não tem como não passar por ela. E falei de um extremo, né? De uma coisa dessas coisas que a gente vê na TV que você fala, meu Deus, esse momento do mundo, né? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Pode, por esse motivo que eu estou explicando. Os chakras expandidos, emoções e pensamentos potencializados à milésima potência, a pessoa se perde. Ela fica à mercê dos pensamentos e emoções, e os pensamentos e emoções não nos controlam, porque eles têm que estar sob nosso controle. Já existiu uma semente daquele sentimento, daquele pensamento, sim, mas como está potencializado, tudo fica maior. Ao mesmo tempo, olha que bacana como depende da nossa escolha. Ah, mas então quer dizer que a transição planetária a gente vai ficar péssimo? Não, você vai escolher. Olha que bacana, do mesmo jeito que seus pensamentos e sentimentos estão potencializados e estão tomando uma dimensão que a gente jamais teve antes, imagina se você tiver um bom sentimento no seu coração. Imagina quando você tem um bom pensamento na sua cabeça. O que vai acontecer?
esse bom pensamento, esse bom sentimento vai se expandir numa proporção e você vai sentir uma alegria e uma felicidade que você nunca sentiu antes. Ah, por que eu nunca senti isso antes? Porque a Terra nunca vibrou tão sutil quanto está vibrando agora. Mas eu quero que vocês entendam que é isso que eu quero despertar em vocês hoje. Que nós precisamos compreender que o momento é de uma profunda mudança interior. Mas aí vocês podem falar assim, poxa, Dani, mas eu não estou bem o tempo todo. Ninguém está bem o tempo todo. Mas a gente não pode deixar, mais do que nunca, a gente tem que ser muito vigilante com a gente, que a gente não pode deixar que os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos cresçam. Porque se você deixar que eles crescerem um pouquinho, eles vão tomar uma força absurda. Então a gente tem que se trabalhar. E quais são as formas para a gente se trabalhar, para a gente passar pela transição planetária vibratória da Terra da melhor forma possível e se afinar com esta nova frequência? Porque essa nova frequência, na verdade, é um convite. E só vai continuar orbitando neste planeta quem aceitar esse convite. Sabe por quê? Porque quem continuar vibrando muito denso vai enlouquecer. Porque não vai dar conta dos pensamentos expandidos negativos. O único jeito da gente ficar bem aqui é a gente começando a vibrar positivo. Porque aí você vai ser envolvido por esse mar de alegria, de positividade, de luz. E isso vai, envolvido nisso, você vai passar pela transição vibratória com leveza, com alegria, sem sofrer os efeitos negativos dela. Então, os 3 pontos importantes que vocês têm que ter em mente nesse processo de transição vibratória da Terra, para que a gente possa se adequar às novas frequências. Se adequar às novas frequências, sabe como no seu telefone, o telefone avisa assim, atualizações disponíveis, precisa atualizar o aparelho? E aí, às vezes, você resiste em atualizar o aparelho. Se você não atualizar o aparelho por um X determinado tempo, o seu telefone para de rodar aplicativo, para de rodar programa, ele para de funcionar. Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei. Vocês já passaram? A minha avó já desencarnou. A minha avó materna é muito engraçada. Ela era um amor. Ela desencarnou com 92 anos. E quando ela tinha 88 anos, mais ou menos, ela ganhou do meu tio de presente um tablet. E ela teve um professor de tablet para ensiná-la a usar. E ela usava o tablet direto, aprendeu a usar o WhatsApp no tablet, fazia tudo com aquele tablet. Mas toda vez que tinha uma atualização no tablet, que falava assim, o tablet, o Android precisa ser atualizado. Ela dizia assim, eu não quero esse Android, eu não gosto desse Android. Tira esse Android daqui, Daniela. Tira. Aí eu dizia, não pode, porque você precisa da atualização. Porque se eu não atualizar o seu tablet, daqui a pouco ele não funciona. Então a gente está igual o celular e o tablet. A Terra está passando por uma atualização. Se a gente não... E a Terra está dizendo assim, estamos atualizando, venha se atualizar comigo. É isso que o planeta está dizendo. Então, se a gente não buscar se atualizar e passar muito tempo, vai parar de rodar o programa da forma certa. E vai dar um piripaque, vai dar um problema. Já está dando. A gente já está começando a sentir os sintomas disso. Transtornos de ansiedade, de síndrome de pânico, de depressão. Tudo isso são sintomas de que a gente não está se atualizando devidamente com as novas frequências do planeta. E a gente sofre, eu não estou dizendo que não sofre, sofre pra caramba. Porque dói, porque é difícil, né? Então, precisamos nos conscientizar
que precisamos começar urgentemente essa transformação interior. Então vamos lá para o tripé fundamental para a gente se atualizar com as novas frequências do planeta e passar pela transição planetária vibratória da melhor forma possível. Primeiro de tudo, vigiar nossos pensamentos e emoções. Vamos focar no bem, no amor e na positividade. Se vocês quiserem agora, sinceramente, pega um papelzinho para anotar. São pequenas coisas, vocês vão fazer uma pequena anotação para que você possa colocar na geladeira, no seu armário, e você lembrar disso todos os dias, porque a gente precisa ser relembrado. Quem quiser agora, pega um papel e anota o que eu vou dizer. Buscar, pensar e sentir energias positivas. Seja positivo. Pense positivo, procure ter bons sentimentos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso cortando 2 hábitos péssimos do mundo antigo. Porque agora é a nova Terra. A Terra antiga já ficou para trás. O planeta já está se utilizando. Quais são esses péssimos hábitos que a gente tem que cortar? Não julgar, não criticar. 3, aliás. Não julgar, não criticar e não condenar. Se vocês pararem para fazer uma reflexão, vocês vão ver que nós fazemos isso todo o tempo. A gente julga tudo e a todos e condena e critica. O cabelo dela tá horrível, por que ela foi cortar aquele cabelo daquele jeito? Ah, que fulano é uma pessoa ruim, por que ele não ajuda a esposa, deixa tudo nas costas dela? A gente julga o tempo todo, critica e pior, condena. A gente ainda se acha no direito de condenar o próximo. Como se nós fôssemos espíritos evoluidíssimos. Meus amigos, pensem o seguinte, se a gente está aqui na 3ª dimensão, passando por essa transição planetária vibratória, se a gente tem que enfrentar ônibus lotado, metrô, trem, carro, engarrafamento, trânsito, a gente não é evoluído assim. Porque se nós fôssemos super evoluídos, a gente já estava purpurina no universo. 6ª dimensão, não tem corpo, não tem nome coletivo de consciência. Então a gente está longe disso. Então só por a gente estar aqui, já não nos dá o direito de julgar ninguém. Porque todos nós estamos no mesmo barco que é o planeta Terra. Se a gente está aqui na Terra encarnado, é porque a gente tem coisas a serem curadas, harmonizadas, dissolvidas, transmutadas e transformadas. Então eu sugiro, isso é uma sugestão, tá? Eu procuro fazer isso na minha vida e estou convidando vocês a fazerem também. Uma sugestão, vamos começar exercitando, não julgar, não criticar e não condenar. Ah, apareceu uma coisa horrível na TV. Não julgue, não critique e não condene. Quer uma sugestão para você colocar no lugar? Feche os olhos e faz uma mentalização, uma oração. Por aquela situação, pelas vítimas, por quem cometeu, pelo que o seu coração pedir. Ah, teve uma coisa horrível que aconteceu lá naquele país. Feche os olhos, Deus Pai Criador, Jesus, Buda, Krishna, o nome que você se identificar. Por favor, derrame sua misericórdia sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, que eles possam ser confortados. E aquele que cometeu o erro, vamos pedir por ele também. Porque esse é o mais comprometido de todos. E é o que mais vai precisar de uma oração. Vamos parar de julgar, gente. Julgar a cor do esmalte que a outra está usando. Julgar a sua colega do lugar que você frequenta, sei lá, né, você frequenta um lugar religioso, do lugar que você frequenta. Ela foi lá, ela foi tão antipática, poxa vida, vem pra cá e não nos diz respeito. Vamos ser positivos. Porque isso não vai afetar a qualidade de fora. Isso vai afetar você.
Porque o que você sente vai se multiplicar. O que você pensa vai se multiplicar. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu vou continuar do jeito que eu sou. Perfeitamente. Agora segura o tranco. Porque vai multiplicar. Porque vai potencializar. Então, a irritaçãozinha que você sente vai virar uma mega irritação. E vai te incomodar por muito tempo. Aí vira uma ansiedade. Aí vira uma revolta. Aí vira uma depressão. Aí depois dá um pânico. Aí você não dorme. Não é assim que acontece? Alguém, diga aqui para mim, quem está assistindo, se vocês não passaram por algum momento assim, todos nós passamos. Então a gente está vivendo essa fase de transição, que a gente está mudando para esse um pouco melhor, mas a gente ainda está oscilando, porque a gente não consegue se manter super bem o tempo todo, não é verdade? Mas a gente tem que se conscientizar assim, esse é o caminho. É por aqui que eu preciso seguir. Porque eu quero ser feliz, eu quero viver bem, ser saudável. Então, primeiro, pensamentos e emoções positivas a maior parte do tempo. Como para fazer isso? Não critique, não julgue, não condene. Se você já não julgar, não criticar e não condenar, já é meio caminho andado. Mesmo que você não consiga dar amor, né? A Silvinha está dizendo, estamos todos passando por isso. Todos nós estamos... Gente, eu sou terapeuta, vocês sabem disso, eu sou terapeuta holística. Esse é o meu trabalho. Eu lido com a natureza humana todos os dias. E eu não conheço ninguém que não esteja passando por isso. Por algum teste, por algum desafio, por alguma prova, que não esteja vivendo momentos ou de tristeza, ou de depressão, ou de medo. Todos estamos passando por isso. Por quê? Porque é uma forma da gente estar sendo empurrado para a gente se atualizar, vibracionalmente falando. E quanto mais a gente resiste a essa atualização, mais a gente sofre. Ah, porque lembra o seguinte, Deus, o Criador, o campo quântico, o nome que você quiser dar, ele não quer, a intenção dele não é nos fazer sofrer. O que Deus quer de nós é que a gente se eleve e seja feliz, que a gente viva pelo amor. Mas a gente ainda resiste muito a viver pelo amor. A gente ainda valoriza a batalha. A gente valoriza a competição. A gente valoriza o retrucar, o retaliar. Infelizmente. Então, quando nossos chakras estão expandidos e os nossos pensamentos e emoções estão potencializados, se eu estiver na vibração da batalha, eu vou querer guerrear o tempo todo. Qual é a única forma de sair desse estado? Mudando o meu pensamento e os meus sentimentos para sentimentos e pensamentos elevados. Amor, compaixão, caridade, indulgência, resiliência, paciência e todas essas virtudes que a gente já conhece. A gente só precisa realmente entender que elas são necessárias para que a gente possa viver bem e que elas precisam ser cultivadas dentro de nós. Ah, mas eu não consigo ser esse amor o tempo todo. Eu também não, mas eu já tenho consciência que eu tenho que me vigiar para não julgar, não condenar e não criticar. Ah, mas eu dei uma escorregada, eu dei uma criticada. Tudo bem, a gente está aprendendo. Mas se você já pensa assim, poxa vida, dei uma escorregada, tenho que voltar para a frequência que eu estava antes, já é uma grande coisa. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, eu estou vivenciando isso. Eu estou conseguindo aumentar o meu não julgamento, a minha não crítica, a minha não condenação. Claro que eu não estou perfeita, estou longe disso. Estou sendo testada diariamente com isso. Mas eu já consegui sair um pouco disso. Gente, eu me senti tão bem que eu pensei assim... E aí, no dia que eu escorreguei, eu falei assim, ah, não, eu não quero mais isso pra mim. Porque eu tava ótima, agora eu tô me sentindo péssima. Não quero mais me sentir péssima. Eu quero me sentir bem. E aí eu consegui não discutir. E até um bate-boca eu consegui não ter o bate... Eu contei até 100. Eu fiquei profundamente irritada. Eu não consegui me manter na frequência do puro amor, tá?
Eu fiquei irritada, mas eu consegui contar até 100 para não levar para o bate-boca. Chegou a ter um leve bate-boca quando a coisa ia continuar. Eu falei, opa, não posso cair nessa armadilha. Não posso escorregar nessa casca de banana. Porque eu sei as consequências que isso vai trazer para mim nesse estágio da transição planetária vibratória. Aí, mas a irritação por dentro, gente, já tinha tomado conta. Eu estava muito irritada por dentro. Aí eu pedi ajuda. Sabe o que eu fiz? Sei lá, foi a espiritualidade me inspirou naquele momento. Porque eu acho que eu estava sinceramente lutando para não ceder à irritação profunda. Eu comecei a mantrar, a cantar o mantra do Gayatri Mantra, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O Gayatri Mantra é um dos mantras mais antigos deste planeta, em sânscrito. Eu sei ele de cabeça. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsaviturvareneyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Aí eu comecei a cantar mentalmente isso, mentalmente cantar, repetir, porque o Gayatri Mantra é um mantra que dissolve a escuridão. Que faz a luz, é um mantra de proteção, é um mantra de limpeza e dissolve a escuridão. Eu estava contando até 100 para não brigar, mas eu estava lutando dentro de mim. Eu falei, eu tenho que mudar meu pensamento. Comecei a cantar o Gayatri Mantra na minha cabeça, de olho fechado. Estava dentro do ônibus, irritada, querendo... Se alguém encostasse em mim, a vontade que eu tinha era de socar. Aí eu comecei, ficou na minha cabeça. Aí fui melhorando. Voltei para o meu estado, que agora já é a maior parte do tempo, que eu estava bem, calma, paciente. Aí eu agradeci a Deus por ter conseguido vencer a tentação de descer a frequência. Eu desci um pouco, mas eu consegui voltar. Aí eu disse a mim mesma, antes, quando isso acontecia comigo, eu ficava muito irritada comigo assim, poxa vida, por que você escorregou na casca de banana? Você não está cansada de saber que isso é um ataque para te desestabilizar? Eu dizia isso para mim mesma. Mas eu disse para mim essa semana assim, parabéns para mim, eu escorreguei, mas eu não fiquei no chão. Eu consegui me levantar. Amanhã, quem sabe eu não escorrego. Eu fiz o melhor que eu pude hoje e consegui dar um passo. Então é isso, a gente não... Uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes da sintonização acástica, Deus não espera da gente perfeição. Queridos, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, não existe perfeição. Existe esforço em se melhorar, perfeição não. E a espiritualidade sabe disso, o Criador sabe disso. O que a gente precisa fazer é se esforçar para ser um pouco melhor. Então, vigiar os pensamentos e sentimentos, procurando pensar e vibrar positivo e sentir coisas boas. Foca nos assuntos que te trazem alegria, vai praticar o bem, lê uma leitura que te eleva, vê uma comédia engraçada que vai te fazer rir, ajuda o próximo, faz um trabalho voluntário. Isso tudo faz com que as nossas emoções e os nossos pensamentos se elevem. O segundo ponto, muito importante, que esse é um ponto delicado, mas não tem como. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, que eu estaria sendo negligente, não estaria cumprindo o meu papel da honestidade do meu espírito, da minha alma, em compartilhar o que eu conheço, o que eu acredito, o que eu estou vivendo, o que eu sinto sobre essa transição planetária. Precisamos rever a nossa alimentação. Na nova Terra, nas novas frequências da Terra, não existe mais espaço para se alimentar dos animais. Não existe, gente. Isso não tem meio termo. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é uma sugestão, é um convite, é uma reflexão. Não estou aqui criticando ninguém. Eu estou convidando vocês a refletirem comigo e levarem essa reflexão para dentro do coração de vocês. Ah, mas por que não? Porque na nova Terra, se a gente está caminhando para uma terceira dimensão mais sutil, menos densa,
em que a gente está se aproximando cada vez mais do amor universal, uma alimentação que provém de dor, sofrimento e crueldade é incompatível. É incompatível uma pessoa estar evoluindo e se alimentando de animais. A gente esquece isso porque a gente compra uma caixinha no mercado. Aquela caixinha do mercado é um ser vivo que sofreu muito para estar ali. A indústria, né? A indústria, as fábricas que vendem esses produtos de origem animal, é muito triste. E eu não estou aqui para falar dos horrores e das tristezas que acontecem, não precisa. Cada um, se precisar, vai buscar e vai se informar. Mas o que eu quero que vocês reflitam é: nada que provém da dor e do sofrimento pode trazer coisas boas. Exatamente, Silvinha, nosso corpo não precisa mais. Não tem como. Porque eu precisa comer carne porque é bom para a saúde. Mentira. Não é. Precisa comer carne porque tem que ingerir proteína. Mentira. Não funciona assim. Não estou aqui para... Eu posso até um outro momento fazer uma live só sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essas coisas não são verdades, é tudo fake, tá? O que eu quero que vocês pensem pensa no sentido energético espiritual. O que provém da dor e do sofrimento não pode gerar o bem. Então, é incompatível para quem busca uma elevação espiritual, para quem busca um contato maior com a quinta dimensão, com as frequências superiores. Você não vai conseguir enquanto você se alimentar de carne. Nem comer ovo, nem tomar o leite da vaca. Não consegue. Você vai conseguir um pouquinho, mas você nunca vai... Aquele salto maior é incompatível. Por quê? Porque pesa. Olha que bacana, Game Changers. Tem muitos documentários legais. Se vocês quiserem buscar, busquem no YouTube. Dieta de Gladiadores, Water Health, que é um muito legal também. Garfos sobre Facas, todos esses são documentários que mostram cientificamente que pessoas que não se alimentam, que se alimentam à base de plantas, têm uma saúde melhor. Como eu disse, eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu só vou dar um ponto aqui para jogar para vocês pesquisem isso. Num desses documentários que chama Garfos sobre Facas, ele é feito em cima de 2 médicos, um cirurgião cardíaco, cardiologista e um bioquímico. Um desses médicos passou 10 anos fazendo uma pesquisa na China com o governo chinês, mapeando dentro da China, porque ele explicou o seguinte: geneticamente falando, a China é toda igual, tá? Então eles passaram 10 anos mapeando a China para descobrir os pontos onde tinham maior índice de casos de câncer. E depois de 10 anos, tinha alguns pontos do país que as pessoas tinham uma propensão maior a ter câncer do que em outros lugares. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que os lugares da China em que tinham um índice muito baixo de pessoas com câncer eram os lugares em que menos se consumia carne. Os lugares que mais se consumia carne são os lugares onde as pessoas ficam mais doentes. Então, só isso para vocês terem uma ideia. Então, a gente está... Embora esse não seja... Eu não sou médica e eu não estou aqui para falar só disso. Eu estou aqui hoje para dizer o seguinte: o fator alimentação
é importantíssimo para a nossa elevação e a nossa atualização com as novas frequências da Terra, porque nada que provenha de dor, crueldade e sofrimento pode trazer um benefício para o seu corpo, seja o seu corpo físico ou o seu corpo espiritual. Porque quando você ingere o frango, quando você ingere o ovo, quando você ingere o leite, quando você ingere a carne, você está ingerindo junto toda a dor e sofrimento que aquele animal passou. Então, isso já é naturalmente uma barreira que te impede de se elevar. Te impede de ter uma experiência mais elevada. Ah, mas eu vou sair do corpo, eu vou desdobrar, claro que vai. Mas você vai ficar por aqui, voando baixo. Você não vai conseguir voar alto. Por quê? Porque você vai estar pesada. Porque essas energias vão te adensar e vão te puxar para baixo. Tá dando para me entender, gente? Só que isso sempre foi assim. Só que o que está acontecendo com a transição planetária vibratória? Como tudo está potencializado, e como eu expliquei no início desse vídeo, nosso corpo biológico está intimamente ligado ao planeta Terra, através da ressonância Schumann, né? A gente tem uma ligação entre o nosso corpo biológico e o planeta. Como o planeta está se sutilizando, continuar a se alimentar de carne vai trazer um efeito para o seu corpo biológico. Não só as doenças, como realmente aumenta muito a chance, mas você vai se sentir pesada, cansado, sem energia, sem disposição. Seu corpo vai começar a reclamar da sua alimentação. Você pode notar que tem muito mais gente alérgica, muito mais gente com 1 milhão de problemas, aí vai descobrir, tirou a carne, o problema vai embora. Isso é o quê? O corpo físico está dizendo assim, não quero mais esse alimento para mim. Isso não me comporta mais. Gente, o ser humano precisava se alimentar de carne na época do homem das cavernas. Quando ele era puro instinto. Conforme a gente for, quando o homem se tornou sedentário e aprendeu a cultivar os grãos e tudo, ele perdeu a necessidade disso. Então, isso é um entrave para você se desenvolver espiritualmente, por exemplo. Um entrave muito grande, que vai te gerar muito problema. Não só problema para você se conectar às boas energias, mas o que está acontecendo com todo mundo agora? O corpo está reclamando. Vai ficar gravado assim, Adriana. O corpo está reclamando. Eu sou um exemplo disso. Eu não como carne há 21 anos. Nem um pedaço. Se eu for num restaurante e eu vou comer um arroz com feijão, a primeira coisa que eu faço é perguntar assim, vem cá, meu amigo, o feijão de vocês é feito com carne ou sem? Ah, é feito com carne. Eu não como feijão. Porque não adianta comer o caldo. Tem gente que pensa assim, tira a carne e come o caldo. Eu falei, não adianta, a carne já vazou pro feijão todo. Né? Então, eu realmente não como carne há 21 anos. Sendo que, de 2020 para cá, eu era ovo-lacto vegetariana. Eu iniciei a minha transição para o veganismo, que está 95% agora bem, graças a Deus. E estou me sentindo muito melhor, não só com a minha consciência, mas fisicamente. E digo a vocês uma coisa, faço o exame de sangue com frequência, não tem problema nenhum. Não estou anêmica. Então não é verdade. Mas eu procuro me alimentar bem, é verdade. A gente não pode fazer uma transição ali. Olha só, gente, o que eu estou falando não é para todo mundo assim arrancar os cabelos. Ai, meu Deus, eu tenho que parar de comer tudo agora, de repente. Não é isso. É para refletir e pensar assim, eu preciso rever a minha alimentação. Por quê? Porque eu quero estar bem comigo, eu quero ter boa saúde, porque eu amo os animais, porque eu acho que eles têm o direito à vida, né? A gente tem que estar feliz com a gente.
E outra coisa, e mesmo quem não come carne, ou quem é vegano, ou quem é vegetariano, não nos dá o direito de criticar ninguém. Eu tomo B12 também. Quem é vegano tem que tomar B12, né? Porque é a única coisa que você tem que suplementar em vitamina é B12, que é um comprimido por dia, também é uma coisa... Eu que já tomei tantos comprimidos na minha vida, tomar um comprimido de B12 não é problema para mim. Mas veja bem, não estou aqui para criticar ninguém, nem para apontar o dedo. Não é por aí, porque também não adianta nada. Lembra do não criticar, não julgar e não condenar? Eu entendo que isso é um despertar interior de cada um. Mas o que eu estou trazendo aqui é essa reflexão de que esse é um ponto importante que nós precisamos pensar. Porque não adianta você fazer todo o resto e ter igual um balão que tem um peso de areia que te puxa para baixo. Sem falar que os animais são nossos irmãos. Se a gente não puder ter compaixão pelos animais, como é que a gente quer ter um mundo melhor? Como é que a gente quer ter um mundo mais amoroso se a gente não estende essa mão aos nossos animais? Mas eu queria dar uma pequena dica. Porque eu acho que Ui! Gente, a mesa, o tripé caiu, desculpa. Tá todo mundo me ouvindo ainda? Isso é ataque da negatividade. Tá todo mundo ouvindo ainda? O tripé caiu só. Mas tá tudo bem. Então eu quero dar uma dica, acho que tá funcionando. Super importante, tá? Eu quero dar uma dica super importante para quem tá afim de começar a sua transição alimentar numa boa, com alegria, tá? Para quem acha difícil. Então a dica é o seguinte, e eu fiz uma postagem hoje no meu Instagram, porque eu ia falar isso hoje. Comece seguindo as páginas veganas do Instagram. Comece buscando receitas veganas, gostosas, deliciosas, para você fazer na sua casa. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho uma alimentação vegana, uma alimentação à base de plantas, mas eu adoro comer bem. Então a minha comida não é um legumezinho sem graça com arroz. Eu faço panqueque, eu faço bolo, eu faço bolo de forno, eu faço muqueca, eu faço bobó. E aí quando eu quero comer alguma coisa muito bacana, eu falo assim pro meu marido, pô, eu queria comer uma coisa diferente, o que eu faço? Eu vou no YouTube. Aí eu penso uma coisa que eu gosto de comer, que eu não sei fazer vegano, e só acrescento o nome, tipo, risoto vegano, e busco a receita. E aí pego aquela receita e faço aquilo uma coisa divertida no fim de semana. Então a minha dica para vocês é o seguinte, nessa parte da alimentação, da transição alimentar. Comece a seguir no Instagram páginas veganas. Ó, tem produtos veganos de beleza, tem produtos veganos de roupa, tem restaurante vegano, tem confeitaria vegana. Tem muitas páginas aqui no Instagram de receitas veganas, cada uma mais deliciosa que a outra, um pessoal bacana. Mas quando você segue no Instagram, eu digo por mim, ou no Facebook, eu uso pouco Face. Eu uso só o Instagram. Quando você abre o seu Instagram e você vê aquela página, tem um canal muito bacana aqui no Instagram, um perfil, chama Unchained TV. Eu coloquei mais de 15 perfis que eu sigo no Instagram. Eu postei agora mais cedo. Entre no meu perfil depois aqui do Instagram e vocês vão ver uma postagem minha com não são todos os endereços que eu sigo, mas são pelo menos umas 15 perfis que eu gosto muito de coisas veganas variadas, de sapato, a bolsa, produto de limpeza, produto de beleza, a receitinha, a restaurante. E aí você... Pois é, IP é vegana, eu uso IP. Mas agora eu uso Onda Eco, depois eu falo. Então, a gente vai... E aí, quando você está seguindo isso no Instagram, que você abre o seu Instagram, e o Unchained TV, que está nesse link, é a primeira TV vegana. É uma TV vegana na internet. Então, o link deles, eles estão sempre postando o que está acontecendo no mundo a favor do veganismo. Vocês não têm noção das mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, tem uma grande empresa que vendia, sei lá, salaminho.
Aí eles passaram a fazer uma versão vegana. Aí a TV mostra, olha, a empresa tal lançou o salaminho vegano. A empresa tal lançou o biscoito tal vegano. Sabe por quê? Porque o mundo está mudando. Mas quando você começa a ver essas coisas, você se empolga. E uma coisa que eu ouvi eu também ouvi isso no Unchained TV, de uma mulher vegana, muito assim, formadora de opinião, influencer, uma pessoa muito, eu esqueci o nome dela agora, mas eu sei que ela é muito importante para o veganismo. Ela falou uma coisa muito legal e que eu não vou me esquecer, que eu achei maravilhoso. Ela disse o seguinte: não se preocupe em ser um vegano perfeito, seja um vegano imperfeito. Eu não consegui tirar tudo. Tudo bem. Então, se você conseguir, na sua alimentação de segunda a sexta, ter uma alimentação à base de planta, e no fim de semana você come aquela coisa que você gosta muito, poxa, você já deu um passo importantíssimo. Porque muita gente pensa assim, eu tenho que tirar tudo, ou então não tiro nada. Não, seja um vegano imperfeito. Eu sugiro, comece fazendo receitas para você e para a sua família num domingo, num sábado. Gente, eu aprendi a fazer um bolo delicioso de coco, chama toalha felpuda, um bolo vegano. Aí você faz um bolo desse, você leva para uma reunião de família, você dá para os seus filhos, você faz para o marido, você faz para a mãe. E todo mundo come, aí a pessoa fala, nossa, que bolo delicioso. Aí você fala assim, poxa, olha que beleza, não leva ovo e não leva leite. E aí a pessoa fala, é mesmo? Porque a gente tem que se abrir para o novo. Então não precisa sofrer e se culpar. Mas começa assim, uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, eu não vou comer carne. Mas eu não vou comer carne e comer aquela comida horrorosa. Eu não vou comer carne e vou falar assim, vou fazer uma coisa diferente. Eu postei nas minhas dicas positivas do WhatsApp, o pessoal aqui que me segue sabe. Quem não segue, se quiser, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu tenho uma lista de transmissão, chama Dicas Positivas, e que eu vi uma dica positiva quase todo dia. Eu postei essa semana uma receita que eu já fiz aqui em casa, que foi maravilhosa, uma panqueca deliciosa. Gente, essa panqueca foi um espetáculo. Depois eu mudei os recheios, adaptei com outras coisas. Então é isso. Aí você também compra produtos não testados em animais, experimente comprar uma bolsa, um sapato numa loja vegana. Eu compro muito eu compro bolsa na Enoch Veg, que eu também coloquei lá. Tem a Baldívia, que tem um perfil aqui no Instagram maravilhoso, que eu também pus no outro post, que tem sapatos lindos, bolsas maravilhosas, 100% veganos. Entrega no Brasil todo. Comece a prestigiar as pessoas que estão fazendo isso. Você pode não ser um vegano perfeito, mas você já vai começar a sua transição. Seja um vegano imperfeito. Porque ser um vegano total, digamos assim, que acho que perfeito não existe, total, é uma consequência. Porque desde que eu comecei a minha transição, que eu tirei o laticínio e o ovo, no início eu senti muito, tá? Porque eu sempre fui queijólatra. Então, quando eu tirei o queijo, tirar o queijo para mim foi incrivelmente mais difícil do que tirar a carne. Embora eu fui carnívora até os 30 anos de idade. De comer churrasco de carne pingando. Eu era desse tipo. Eu realmente mudei de um dia para o outro. Um dia eu faço uma live e conto essa história. Mas quando eu tirei o queijo, eu sofri muito. Mas hoje eu não... Agora, hoje... Aí, nesse meio tempo que eu tirei o queijo, eu falei para mim mesmo, um dia, se eu tiver muita vontade, eu como um pedaço de queijo. Passaram-se uns meses e me deu a tal da vontade de comer um pedaço de queijo, que eu tinha uma memória, que era uma coisa boa. Gente, eu mordi, parecia uma borracha na minha boca. Aí eu disse a mim mesma, nossa, não tem gosto de nada. E nunca mais tive vontade de comer. Hoje em dia, eu amo o queijo da Vida Veg. Não sei se vocês já experimentaram. A Vida Veg é maravilhosa. A Vida Veg tem um queijo vegano de mussarela muito bom. E tem outros queijos maravilhosos. Que para quem é do Rio, busca na sua cidade. Tem a feira como Veg Borá, que tem pessoas maravilhosas fazendo produtos maravilhosos, queijos veganos maravilhosos.
que vendem comida salgada. Eu adoro ir no Veg Borá, eu adoro ir nessas feiras, porque você prestigia as pessoas. Porque assim você prestigia as pessoas que acreditam que o mundo pode ser sem crueldade, que fazem e que desenvolveram, que ralaram muito para chegar naquela receita gostosa, saborosa. Nossa, lá no Veg Borá, gente, de vez em quando põe uma moça, é a Ferveg, vocês busquem a Ferveg, é confeitaria vegana aqui no Instagram, chama Ferveg o perfil dela. É o bolo mais gostoso que eu já comi na minha vida. Eu nunca comi um bolo tão saboroso na minha vida. Então isso mostra para você o seguinte, que você pode não comer uma coisa deliciosa sem que nenhum animal tenha que ter sofrido para isso. É uma sensação muito boa, gente. Então, em vez de se culpar e se criticar, vão pelo positivo. Pensa assim, vou começar a acompanhar as coisas veganas, o mundo vegano, vou acompanhar as novidades. Tem um perfil também que eu coloquei aí, muito bom, que chama-se Carne Nunca Mais. Esse é em português e tá lá todas as novidades do veganismo, do que está acontecendo, da defesa dos animais está lá. Então, quer dizer, a gente tem tanta coisa bacana. E é pelo positivo que a gente vai mudar. Então, se você conseguir uma vez, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não ingerir nada de ovo, de alimento, de origem animal, você já é vitorioso. Aí sua transição já começou e naturalmente você vai ver que no dia que você não consome a carne, você se sente muito mais bem disposto, muito mais leve, sua energia multiplica, você produz melhor. E aí depois você começa assim, poxa, mas para que eu vou comer isso se eu me sinto mal? Então vai sendo natural. Então, primeiro ponto para se atualizar as novas frequências planetárias da Terra. Elevar pensamentos e sentimentos sempre em vibrações positivas, evitando julgar, sempre trabalhando não julgamento, não crítica e não condenação. Segundo, observe a sua alimentação, porque se você ainda se alimenta de produtos de origem animal, isso automaticamente te adensa, te puxa para baixo e é incompatível com as novas frequências da Terra e você vai sentir os efeitos disso no seu próprio corpo, cansaço, tristeza e tantos outros problemas mais que podem vir a aparecer. E o terceiro que falta, do tripé, né? Que eu falei que é um tripé. E a terceira coisa, que isso tudo tem que ser trabalhado em conjunto, tá, gente? Não adianta ser uma super vegana e ser uma pessoa que só sai fel da boca. Não adianta. Então a gente tem que entender que nós somos imperfeitos, nós estamos nos trabalhando, mas a gente tem que trabalhar tudo simultaneamente. O terceiro ponto, que é o tripé, é muito, 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 muito importante. Coloque um momento do seu dia para se dedicar à quinta dimensão, às frequências superiores, ao seu mundo interior. Ou meditação, ou relaxamento, ou reiki, aplicação de cristais, yoga, qigong, tai chi chuan, alguma coisa que seja uma prática meditativa. Uma prática em que você vai silenciar, que você vai se desligar do mundo exterior e vai fazer um mergulho no seu mundo interior. Isso é muito importante mesmo. Mas é assim, 15, 20 minutos por dia. Porque esse mundo físico, material, essa terceira dimensão está se sutilizando. Como ela está em processo de sutilização, o tempo está derretendo e está havendo uma aceleração absurda, como todo mundo sabe. O que acontece com isso? O que acontece é que se a gente viver só nesse mundo, a gente vai enlouquecer ou de estresse. Então, se você não tiver um momento do seu dia para se conectar, mergulhar no seu mundo interior e se conectar às dimensões superiores, você não vai aguentar. Fato. Aí vai ter que ficar à base de remédio para conseguir dormir, para conseguir descansar um pouco. Que
É importante, se a pessoa está nesse estado, tem que ir ao médico, tem que se tratar. Mas não é a solução. A solução é você, enquanto isso, procurar se reequilibrar. Então, 15, 20 minutos por dia. Ah, mas eu trabalho, é uma correria no meu trabalho. Eu entendo, a gente vive uma vida louca. Mas quem tem filho, traz a família junto, né? Pega teu filho, fala, vamos todo mundo fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um relaxamento. Não precisa ser muita coisa, não. Põe uma musiquinha de relaxamento. Apaga a luz. Põe o celular no silencioso, longe de você. E simplesmente fica 15 minutos em silêncio. Pode ficar deitadinho. Ou, eu sei meditar, eu já fiz cursos de meditação. Então, medita 15 minutos. Ah, mas que horas eu vou fazer esse trabalho o dia todo na repartição? Você não tem uma hora de almoço? Almoça em meia hora, pega 15 minutos, até sentada na cadeira do seu trabalho. Hoje em dia, a gente tem celular, a gente põe um fone de ouvido, põe uma musiquinha, fica sentada lá 10 minutos, não responde mensagem, põe no não perturbe e se dê esse momento. Porque ao mesmo tempo que essa transição planetária vibratória, se a gente estiver preso no mundo antigo, ela vai nos arrastar para baixo, porque o mundo novo, a nova frequência da Terra é mais sutil, simultaneamente nós estamos tendo uma oportunidade mega, enorme, gigantesca de conectar as frequências superiores, de conhecer a nossa história espiritual, acessar os nossos registros acásticos, entrar em contato com as nossas famílias cósmicas, com as nossas origens estelares, ter um contato direto com os nossos mentores. Isso nunca teve tão forte. Mas para que a gente possa vivenciar esta parte, é preciso se atualizar. O programa novo inclui tudo isso de bom. Contato com a quinta dimensão, desdobramento, frequências superiores, acesso a registros acásticos, cura das vidas passadas. Tudo isso está no pacote da nova frequência da Terra. Mas se você não se atualizar, você não vai conseguir vivenciar isso, que é uma coisa maravilhosa. Então, era esse o recado de hoje. Gente, hoje falei demais, até o tripé caiu tudo. Mas eu vou deixar esse vídeo gravado, mesmo que esse tripé tenha caído, essa confusão, porque eu acho que é um assunto muito importante. E eu agora falando para vocês como minha experiência pessoal, como sensitiva. Não só como terapeuta holística, mas como sensitiva, tá? Eu estou sentindo... olha que eu faço tudo isso que eu estou falando para vocês, me esforço diariamente. Mas no último mês, as energias estão muito, muito turbulentas na nossa dimensão. E eu faço todas essas práticas e é isso que me mantém bem. Mas eu estou entendendo que isso está se intensificando cada vez mais. Eu acredito que isso vai continuar a acelerar e intensificar, porque eu acho que a gente vai ter o auge, um pico dessa transição vibratória, que eu acredito que seja por volta de 2026. E estou fazendo essa live hoje, colocando esse vídeo disponível hoje, porque eu sinceramente quero participar, é minha humilde contribuição de ser um canal para dizer o seguinte: precisamos mudar agora para que a gente possa estar bem daqui a 2 anos. Está na hora de mudar agora. A Patrícia colocou o caos. O caos é aparente. Qual é o caos? O caos que a gente vive é um mundo antigo que desintegra. Então a gente tem 2 opções. Se a gente ficar agarrada nessa terceira dimensão e continuar vivendo como a gente vivia no mundo antigo, a gente vai ser arrastado para esse caos com ele. Mas se eu procurar me atualizar, minhas vibrações e me conectar às novas frequências da Terra, eu só vou ter luz e vou ter um corredor de luz por onde eu só vou expandir e ser muito mais feliz. Aí fica a escolha, o livre-arbítrio. O que você quer para você? Você quer se atualizar logo e viver todas essas coisas maravilhosas da nova Terra? Ou você vai descer ladeira abaixo junto com esse mundo que está desintegrando? Porque uma coisa é certa, a Terra não vai andar para trás.
A transição é para frente, é para muito melhor. E daqui a 50 anos, daqui a 70 anos, que a gente já vai estar em outro plano. Essa lembrança desse momento de que as pessoas comiam carne, de que existia zoológico, de que existia parque marinho com foca, com bolinha e gente nadando com golfinho, isso vai ser uma lembrança triste de um passado distante. Porque a Terra, gente, a Terra não vai acabar. A Terra só vai melhorar. Agora a nossa escolha é se a gente quer melhorar com ela. O que a gente quer viver? Então essa é a pergunta que eu faço para você levar no seu coração. Para você refletir depois desse vídeo, dessa conversa. O que você quer para você? Porque a escolha é sua, a escolha é de cada um de nós. Uma coisa é certa, a nossa amada Terra, a nossa amada Gaia está evoluindo. Vamos evoluir junto com ela ou vamos ficar para trás? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Exatamente, a Patrícia está dizendo, hoje não aceitamos nenhum desses parques. Eu também não. Com isso acabou os circos. Exatamente. Como vai acabar os parques marinhos? Gente, qual é o sentido de um parque marinho? Nós todos passamos pela pandemia. É bom ficar preso, confinado? Não é bom. Alguém gostou de ficar confinado? Então, se não é bom a gente ficar confinado em casa, por que aquele animal marinho vai ficar confinado num parque? Para o egoísmo dos outros irem para o lugar e ver um animal pelo vidro? Vocês sabiam que esses golfinhos, nesses parques que as pessoas nadam com os golfinhos, esses parques marinhos, esse golfinho é retirado da natureza, o golfinho ele vive numa família. Em inglês chama-se pod, que eu não sei agora, esqueci o coletivo de golfinho em português. É um pod of dolphins, é um pod de golfinhos, quer dizer, é uma família de golfinhos. O golfinho vive em grupo. Aí eles vão lá, matam um monte, separam um golfinho da família dele para vender para um parque desse, para um animal que é feito para viver livre no oceano, viver dentro de uma piscina. Para quê? Para que a gente pague um ingresso para ir lá ficar com ele por alguns minutos? Não é bacana, gente. Eu amo golfinho, tá? Amo o mar, vocês sabem disso. Simone, querida, aqui, beijo para você, saudade. Mas eu quero nadar, eu quero ir viajar para um lugar, falar assim, eu vou ver os golfinhos no oceano, livres. Não mais num parque. Como eu viajo para ver os tubarões, para nadar no oceano. Eu não pago ingresso para parque, nem para zoológico, nem concordo, nem concordo com passarinho em gaiola, nem com peixe em aquário. Não acho. Eu acho que o princípio é o mesmo. Eu também não critico. É meu posicionamento. Então, é isso tudo que a gente tem que refletir, porque essa é a atualização do planeta. Então, gente, quem chegou no final, recomendo ver do início, porque é bacana, não se assusta que teve uma hora que o tripé caiu, mas tudo bem, estamos aqui vivos, não interrompeu a nossa conexão. Então, queria agradecer a vocês pela presença, agradecer quem está assistindo o vídeo e saibam, tenho a certeza que esse vídeo que eu fiz hoje, essa live, foi feita de todo o meu coração, com a melhor intenção possível, porque eu, como sensitiva, 2 semanas atrás, captei nos registros acásticos futuros, não nos passados, captei energias que a gente vamos passar por transformações muito mais fortes do que estamos passando hoje. E quanto mais a gente estiver preparado para essas transformações e alinhado com as novas frequências do planeta, a gente vai passar por isso de uma forma muito melhor. Porque a pandemia foi só um aviso. Tem muito mais coisa pela frente, gente. Então vamos começar a mudar agora? Então o convite de hoje é essa reflexão. Eu falei pra caramba, eu perdi até a noção da hora de quanto tempo, eu falar mais de 1 hora aqui. Mas foi importante. E podem ter certeza que depois que eu senti isso, eu falei, gente, eu tenho que fazer uma live e falar sobre isso, porque esse é o meu trabalho, eu vivo para isso,
Eu sou sensitiva, sou terapeuta holístico, especializada em registro acástico. Eu vivo isso 24 horas por dia. Eu estou sentindo as energias no ar, que para mim é muito intenso sentir a energia da atmosfera do ambiente, está muito pesada. Eu falei, eu estaria sendo egoísta se eu não compartilhasse isso com vocês. Então eu estou fazendo a minha parte, de todo o meu coração, sinceramente, tá? E é isso, pessoal. E até a próxima. E para quem tiver afim, sábado que vem vai ter curso de Reiki nível 1 e no outro sábado vai ter curso de Ho'oponopono. Quem quiser manda mensagem, mas o importante de hoje não é o falar dos cursos. O importante de hoje é esse convite, essa reflexão, esse alerta para a gente se transformar e a gente se atualizar com as novas frequências da Terra, porque esse é um caminho sem volta, querendo a gente ou não. Então a gente pode por isso bem ou a gente pode sofrer. Aí é a gente que vai escolher, né? Então até a próxima. Muito aloha no coração de vocês, que é um amor incondicional. Paz e bem.